A gente sabia que ia ser um jogo difícil. A gente comentava no pré-jogo que um pontinho era muito, né? Se conseguisse uma vitória espetacular, mas a derrota era um negócio esperado. Agora, o Ceará sai na frente aos 5 minutos do primeiro tempo. Mantém o primeiro tempo inteiro vencendo. Volta vencendo pro segundo tempo e aí não consegue encaixar mais um passe, não consegue um contra-ataque. Até teve chance de ampliar o placar no primeiro tempo, dando a esperança ao torcedor. Na segunda etapa, o Inter vira. Primeiro o Edenilson, né? Jogada ali, a zaga do Ceará para, a bola rasteira, jogada na pequena área, gol de empate. Depois de pênalti que o Luiz Otávio cometeu, o Alan Patrick converteu e virou o jogo. Esse resultado deixa o Ceará com os mesmos 34 pontos, na mesma 16ª colocação agora, secando os outros adversários que jogam ainda na rodada, mais precisamente amanhã, para não cair para a zona de rebaixamento, para não ir para a zona do rebaixamento. Apenas um ponto a diferença do Ceará para o Atlético Goianiense. Estive com o Wilson Medeiros, com o Betão do canal do Vozão, e a gente a partir de agora passa a comentar o que foi esse jogo, o que aconteceu para essa virada e essa derrota com essas circunstâncias do Ceará pro Internacional no Beira-Rio. Se você é novo por aqui no canal da Torcida K, muito prazer, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, muito prazer, aqui é a Torcida K. A gente faz as transmissões dos jogos, a gente transmite para você os jogos do futebol cearense, de Ceará, de Fortaleza, e hoje a gente tá falando aqui no nosso pós-jogo do Ceará. Então esse é um recorte do pós-jogo da nossa transmissão que você tá acompanhando no YouTube também. Deixa o like aí, se inscreve no canal se não é inscrito, né? Ajuda a gente a chegar a 22 mil inscritos, projeto novo para você, relativamente novo, né? Exclusivo na web, e a gente agradece a sua parceria. Vamos lá! Começo com o Wilson Medeiros. Wilson, o que é que a gente fala desse jogo, desse 2-1 do Internacional? O que é que você comenta pra gente nesse jogo de que o torcedor do Ceará com certeza quer esquecer, né? Só ligar o áudio, está ligado? Agora sim, meu agora garoto. vai. Se não ligar, não fala, né? É verdade. A situação, né? Essa reta final de Campeonato Brasileiro, como ela vem se desenhando para o Ceará, ela tem sido cruel para o torcedor alvinegro, né? Um segundo turno bizarro, né? Para a gente abrir um pouco essa questão, que não é uma coisa só do jogo de hoje em si. O jogo de hoje, se você tirar os 45 primeiros minutos da partida, você pode até dizer que o Ceará surpreendeu, né? Como a gente falou já várias vezes aí durante a nossa transmissão. O Ceará começou muito bem, teve ali os 7 primeiros minutos avassaladores, poderia estar com 10 minutos de jogo ganhando de 2-0, por exemplo, né? Quem sabe até 3. O time do Internacional não se encontrava o Ceará com duas linhas bem compostas, não conseguia o time do Internacional quebrar essas linhas, tinha um Ceará muito bem postado, no primeiro tempo basicamente sem sustos. Agora veio um segundo tempo onde o Ceará simplesmente voltou a ser aquele Ceará, né? Eu vou até aí parafrasear, né, o Betão, em vez de água para o vinho, mudou do vinho para a água, realmente, uma regressão terrível. Não é nem que não conseguiu manter o nível do primeiro tempo, é que realmente degringolou de uma forma, se destruiu por completo, né? O Rigonato, elemento nulo dentro de campo, praticamente um jogador a menos. As mexidas do Lúcio Gonzalez, mais uma vez, ao meu ver, terríveis, completamente equivocadas. Parece assim que realmente ele não tem o elenco na mão, que chegou ontem ou antes de ontem, não conhece os jogadores, colocou até os 2 Castilhos. Eu digo, acho que ele pensou assim, não, vou colocar 2 Castilhos de uma vez para ver se algum resolve. A impressão que fica é essa, tamanha, digamos assim, tamanho samba do crioulo doido está lá em Porangabuçu. O resultado não poderia ter sido diferente. Um segundo tempo terrível, foi completamente, amplamente dominado pelo Internacional, do primeiro ao último minuto. Tomou o gol de empate, o João Ricardo já tinha feito uma defesaça antes disso, que cedeu inclusive o escanteio que começou a jogada. No cruzamento, o Kleber marcou bobeira, Kleber e o Pacheco ali, o Edenilson surgiu no meio dos dois só para empurrar a bola para dentro do gol. E se a coisa já estava ruim, ali degringola tudo, porque vem a questão do aspecto mental, vem lembrar, poxa, a gente estava ganhando do Inter, conseguindo 3 pontos que a gente não esperava, de repente agora tomamos um gol, e piorou ainda mais a situação. O Ceará não conseguia acertar sequer 3 passes, acabou tomando aquele segundo gol de pênalti, um pênalti, ao meu ver, acertado, bem marcado. O Luiz Otávio realmente saiu ali com a mão aberta,
né? A bola tocou na mão dele, realmente bem marcada a penalidade. O Internacional virou a partida, adiou, não é, o título da equipe do Palmeiras, mas colocou ainda mais nuvens escuras sob o céu de Porangabuçu. Não se sabe se o Lúcio vai ficar, não é? Já muita gente especulando aí que o Lúcio de repente nem volte, né, aqui para nossa capital. O fato é que a situação do Ceará vai ficando cada vez mais tenebrosa, né? O Atlético Goianiense vem numa campanha de recuperação, já encostou, o próprio Cuiabá pode encostar também. Só temos praticamente 2 clubes dentre os 4 ali que já estão no vinagre, que são Juventude e a equipe do Avaí. O Ceará se colocou nessa situação por um segundo turno terrível, contratações equivocadas, incluindo a do treinador, e realmente o torcedor alvinegro, não é nem hoje que vai dormir só de cabeça quente, não. O torcedor alvinegro está pedindo a Deus para esse campeonato acabar, né? Haja o que houver, o rebaixamento, ou que escape, porque é de doer realmente, não só as atuações do Ceará, a gozação da torcida rival, e principalmente essa tensão de saber o que é que vai acontecer com o Ceará no ano que vem. Uma Série B, uma permanência, é muito complicado, Alessandro. É isso. Vou passar a palavra pro Betão, né? Sempre pedindo, se você estiver acompanhando pelo YouTube agora, depois desse corte, se não deu like aí, confere o like no vídeo para ajudar a gente aqui no canal da Torcida K. E aí, Betão, e agora? O que fazer depois desse resultado, né? Tem a sequência de mais 4 jogos. Pega confrontos diretos, mas inclusive 2 equipes rebaixadas, o Avaí e o Juventude, porém, isso não é garantia de nada para essa equipe do Ceará que a gente vê jogar, né? Pois é, Alessandro, Wilson, a situação cada vez fica mais delicada para o Ceará. Esse namoro com a zona de rebaixamento parece cada vez mais próximo de acontecer, para a tristeza e para o desespero da torcida do Ceará, principalmente porque tem 2 jogos agora, como você muito bem disse, tem 2 jogos complicadíssimos, né? Contra o Fluminense e contra o Corinthians. Mas isso a gente fala da diferença de elenco, de momento dessas 2 equipes. Agora, é complicado você pensar que o jogo contra o Avaí e o jogo contra o Juventude vão ser complicados, não porque o Ceará não tem capacidade no papel de ganhar dessas equipes, e sim porque não mostra futebol para isso. Não é de hoje isso, e a gente fica, seja a transição aqui na Torcida K, a gente sempre fala que tem que juntar os cacos e pensar no próximo jogo. O problema é que o Ceará aparentemente não consegue nem juntar os cacos para pensar no próximo jogo, porque é sempre uma resposta pela metade. O que adianta jogar um primeiro tempo tão bom e um segundo tempo tão apagado, e com erros cruciais, né? Quando o Ceará foi no segundo tempo, ele não conseguiu jogar, foi sendo encurralado, mas logo em seguida, depois da falha de marcação do Kleber, logo em seguida já teve o pênalti, né? Acho que foi menos de 10 minutos para ter o pênalti para o Inter. Então é como se fosse um efeito cascata, que mostra o quanto o time está em frangalhos, taticamente, psicologicamente. A entrevista do Sobral mostrou em parte isso, porque não sei se o Wilson e o Alessandro perceberam, mas ele deu uma engasgada para falar, né? Porque o que ele vai falar na entrevista? É difícil estar ali, ele falou que mas é como se fosse cada vez mais um beco sem saída, porque o Ceará, como eu estava em outro dia na transição com o Rodrigo, o Ceará não basta ele somar pontos, ele tem que secar agora os adversários. E os adversários, no caso, o Cuiabá tem um jogo acessível agora contra o Avaí, por mais que esteja muito mal no campeonato, isso é a grande verdade. E o Atlético Goianiense tem um jogo em São Paulo, contra o próprio São Paulo, que é difícil, mas a situação do Ceará é tão complicada que o empate do Atlético Goianiense já empurra o Ceará para a zona de rebaixamento. Porque o Ceará tem apenas 6 vitórias no campeonato. A gente vai chegar à 35ª rodada, né? E são 6 vitórias. E isso daí é uma coisa, como o Wilson disse, principalmente baseado no segundo turno,
é bizarro, é chocante, é não profissional, faltam palavras para explicar esse desempenho do Ceará. E é possível que tenha uma troca de comando? É possível, porque já ocorreu isso tanto no Brasileirão, né? Times que já fizeram isso. E o planejamento de 2022 do Ceará é uma bagunça, desde o começo, né? De montagem de elenco, de decisões técnicas. Então, o torcedor do Ceará agora ele se agarra no amor ao clube, que sempre teve, e nos números. Porque pelos números o Ceará não está rebaixado, tem muita chance e depende muito dele, porque ele ainda está fora da zona. A gente fala aqui, parece que a gente está falando que ele está na zona de rebaixamento, mas é porque não vê uma recuperação do Ceará. Então, é se agarrar nesses números e como diz, é amarrar as almas mesmo. Não tem outro jeito. Rapaz. Vamos pro raio-x, que vai ser bem curto hoje o raio-x, porque não tem muito o que a gente falar depois de um jogo como esse, né? Então, vamos pro raio-x aqui na nossa Torcida K. Roda a vinheta, DJ. Os melhores e os piores do jogo. Raio-x da Torcida K. Wilson Medeiros, pra você, o melhor do jogo. Pode ser de qualquer um dos lados, o melhor do jogo. Diga lá. O Wilson esteve aqui adiante de sinal com o Wilson. Então, enquanto o Wilson... Opa! Voltou. Então, vamos lá. João Ricardo, porque evitou uma tragédia maior. Então, eu vou colocar aqui na minha fichinha. Melhor do jogo pro João Ricardo. E você, Betão, melhor do jogo? Do lado do Ceará, João Ricardo. E do lado do Inter, né, pra ser justo, né, que foi o time que venceu, o Carlos Depenha. Depenha melhor pro lado do Inter, beleza. E concordou com o João Ricardo. Vamos lá. O pior do jogo. Vai ser do Ceará, isso com certeza, né? Mas quem? Wilson Medeiros. Pergunta de vestibular, vou no Rigonato. Muito sumido, muito apagado. E você, Betão? Eu vou invocar a corneta master. O time e o comportamento e Lúcio Gonzalez. Então, o pior do jogo, Lúcio, né? Então não vou fazer treinador por treinador, porque o Mano ia levar os 2 votos aqui. Então, vou colocar aqui o pior pro Lúcio mesmo. É isso, né? Agora é juntar os cacos, como falou o Fernando Sobral, secar os adversários. Até o momento aqui, ainda não foi pra zona do rebaixamento. Tem 34 pontos. É muito pouco, né? É a 34ª rodada e o time só tem 34 pontos. Ou seja, a média de 1 ponto por rodada. É muito pouco para um time que quer permanecer no Campeonato Brasileiro. Obrigado, Betão. Obrigado, Wilson. Esse é o nosso pós-jogo aqui na Torcida K. Você já sabe. Deixa o seu like, inscreva-se no canal. A gente se encontra numa próxima.